Oi, eu sou Thaís Correia, esse é o Diário Mãe Porcense, estamos na temporada Maternidade Além do Óbvio. No episódio de hoje, você vai conhecer a história da Ana Paula. Ela saiu do Brasil para ser au pair achando que viveria uma aventura passageira, mas no fim encontrou algo que mudaria tudo, o amor da vida dela e com ele uma nova vida longe de casa e agora como mãe. Uma história que lembra pra gente de que às vezes a maternidade começa muito antes do teste positivo e em alguns encontros mudam tudo, até mesmo onde a gente decide criar raízes. A Ana tá tensa, ansiosa, assim como todas que ficam aqui de frente nesse podcast, mas esse é o objetivo. Eu fico até pensando, todo mundo fala que eu sou extrovertida, que eu falo muito, mas eu fico ansiosa, me deixa ansiosa. Naturalmente, mas olha aqui, só para vocês ficarem um pouquinho com vontade, eu já fiz um latte para ela, né? A gente tá aqui conversando e vocês vão ouvir essa nossa conversa. Desculpe, então, a gente já fala desculpa, né, Ana, das brincadeiras. Sim. Por quê? Porque eu não vou editar, só pra Ana ficar tensa. Não, você tem que editar, peraí que eu preciso pegar minha cola, para aí. Mas é muito, muito gostoso, assim, poder fazer e gravar esses episódios, assim, ao vivo e com pessoas que a gente conhece, que a gente gosta, que a gente tem um carinho especial. Obrigada. E pra começar, Ana, quem é você? Porque eu já te conheço, né? Como eu falei, 10 anos. Fala um pouquinho de você, da sua experiência, onde você mora, sua trajetória, antes da gente conversar sobre a maternidade. Tá bom. Meu nome é Ana Paula, prazer. Quem tá ouvindo aí, muito prazer. Eu sou de Araras, interior de São Paulo. O R eu acho que não sai, mas eu tenho orgulho do meu R, amo até minha ajuda cidade. no inglês, né? Até ajuda no inglês, né? Tenho 37 anos, quase 38, meu aniversário está chegando. Esse mês, aliás, eu tenho 3 filhos, 2 meninas e um menino, e as 2 meninas são de maio também. Família de maio. Segundo meu marido, eu sempre planejo o nascimento das crianças. Meu menino é de janeiro, mas as meninas, tudo de maio, são de maio, eu sou de maio. Segundo meu marido, a gente só faz uma vez do ano. Uma vez do ano, na mesma data, porque a data provável de parto da minha segunda era o dia do aniversário da minha primeira. Então, assim, a maternidade muda algumas coisas. E assim, Ana, aproveitando que você falou do marido, você veio pra cá já casada? Não, você conheceu... Eu conheci ele aqui. Por que você veio para os Estados Unidos? Conta um pouquinho. Então, eu vim para os Estados Unidos para ser au pair. Eu fiz jornalismo na PUC em Campinas, né, ainda no Brasil. Aí eu trabalhei 1 ano como jornalista em Araras, na minha cidade mesmo. Já não tem mais, um canal local. E eu comecei fazendo a previsão do tempo. Eu trabalhei por 1 ano lá, fiz a previsão do tempo. Tem vídeo no YouTube, depois manda pra gente, coloca no comentário. Aí ganhei um programa de TV lá sobre meio ambiente. Então eu era apresentadora do programa. E como era um canal pequeno, eu era apresentadora. Eu fazia tudo no programa. E aí até então eu decidi, falei, vou pedir as contas porque eu quero melhorar meu inglês. E inglês não é a minha língua favorita no mundo. E eu sempre tive, assim, dificuldade de aprender, mas eu falei, eu vou para aprender na marra, né? Então, meu inglês era, assim, um intermediário. Enfim, aí eu vim, então, decidi vir. Aí um dia eu fui fazer um curso na Unicamp de jornalismo literário. E aí conheci uma menina que tinha acabado de voltar dos Estados Unidos num programa de au pair. E aí eu fiquei super curiosa, o que é esse au pair? Ela falou, né, sobre o programa de au pair, que você é uma babá. Você vem como babá, tem uma agência no Brasil que agencia as babás e em conjunto com a agência dos Estados Unidos que agencia as famílias, né? Então aí você entra em contato com as famílias, cria um perfil, tem que ter uma certa experiência com criança, eles pedem, né, alguns requisitos. E aí eu vim com a ideia de ficar 1 ano. O programa de au pair desse intercâmbio é no mínimo 1 ano. E aí eu já vim pensando, eu vou ficar 1 ano, se eu gostar eu vou estender para mais 1 ano. E aí no fim eu gostei tanto que eu estendi fiquei 2 anos com a mesma família.
quando chegou, né, o protagonista para fazer os 3 filhos. Isso, então. Aí, uma bela noite, eu estava com as minhas amigas, eu era motorista daquela noite. E aí, a gente veio para Raleigh, né? Eu morava a 40 minutos de Raleigh, né, em Chapel Hill. E aí, eu tava nesse bar e conheci o meu marido no bar, que também é brasileiro de São Paulo. Olha isso. É. Acredito que vocês já pensaram, ela conheceu um americano, casou, ficou... Não! Ela conheceu um brasileiro. E esse brasileiro, olha só, anos depois, esse brasileiro trabalhou com o meu esposo Sim. no Brasil. Sim, eles são super amigos, assim, conhecidos. E aí foi assim que eu conheci a Thaís, né? Depois aí casei e tal, e aí quando o marido da Thaís decidiu vir, eles decidiram, né, em conjunto, né, por causa do trabalho vir pra cá, acho que foi em conjunto, né, não sei. Foi em conjunto, mas eu lembro até hoje. Um conjunto forçado. Que eu vim visitar, eles estavam num projeto, não sei, e aí eu fui num barzinho quando eu conheci a Ana, né? O César e o Jean já se conheciam. E aí ela falou, vem pra cá, aqui a vida é fácil. Olha aí, fácil. E estamos aqui, eu estou aqui de volta, né? Como vocês já conhecem um pouquinho da minha história. E agora, nessa nova etapa, vindo aqui, eu tô presenciando, né, agora a Georgina, que é a caçula da Ana. Isso. Conheci a Maria Antônia lá no comecinho, que é a primogênita, e no meio tem ainda um herdeiro, que é o Gregório. E Ana, assim, você tinha planejado, quando você saiu do Brasil, você esperava, você ia constituir uma família nos Estados Unidos? Não, até quando eu conheci meu marido, ele queria me namorar. Ele mandava flor, aí ele me mandou uma garrafa de vinho. Aí ele fala até hoje. Aí nisso minha irmã veio me visitar. E aí veio minha irmã, minha prima e uma amiga delas. Eu era au pair ainda, né, na época. E aí vieram me visitar e eu tomei a garrafa de vinho que ele mandou entregar na minha porta, com flores e tal, e ursinho, acho. Quase com elas, e não com ele. E ele fala até hoje, eu mandei pra você tomar comigo, não era pra tomar com elas. Eu falei, mas não era presente? E eu falava desde o começo pra ele, eu não quero namorar, que eu falava, se eu namoro é pra namorar sério. Aí eu falei, não quero homem pegando no meu pé não agora, tô fazendo intercâmbio. Aí, aí a gente se conheceu, eu tava no meu 2º ano, no começo do meu 2º ano de au pair. Então eu ainda tinha um ano todo, eu tinha já renovado, mas ainda tinha um ano todo. Aí, mas lá pro final, as amigas começaram a ir embora, né? Porque muita gente acaba voltando pro país, né? Minhas amigas eram todas, tipo, Espanha, Colômbia, Alemanha, assim, tinha até da Groenlândia. Tem uma amiga da Groenlândia, que até hoje a gente tem, se tem, não sei se tá certo falar assim, mas no Instagram se acompanha, né? Então, eu vejo a vida dela lá, com as crianças dela, assim, amigas, assim, do mundo todo. Aí começa a ir embora, eu falo, acho que eu já aproveitei bastante. Deixa eu ver o cara do vinho, da flor, deixa eu ligar pra ele. Deixa eu ligar pra ele. Aí brincadeira, viu, César, se você estiver ouvindo. E aí, mas ele sabe, viu? Ele sabe, tudo ele sabe, eu falo na lata pra ele. E aí eu falei, se quiser namorar... daí antes disso ele me chamou um dia pro jantar da empresa que ele trabalha, de Natal, que ele pode levar um convidado, ele me chamou. Aí ele me buscou em Chapel Hill, 40 minutos, aí voltou pro jantar, que é em Raleigh, depois me trouxe de volta, enfim. E aí, a partir disso, a gente começou daí a namorar, aí nós namoramos por 1 ano, e aí casamos no Brasil. Mas eu voltei, que nem eu tava na dúvida ainda, até então... Eu fiquei na dúvida, eu quero mesmo morar aqui, porque o que eu pensava, quando eu era au pair, se eu conhecer alguém, aí vou ter que ficar nos Estados Unidos, ficar longe da família. Então, assim, eu não tinha planos nenhum. Acho que até meio que no fundo eu fugia disso. Entendi. Pra não ter que fazer escolha de, tipo, será que eu fico, volto? Porque eu sou uma pessoa muito indecisa. Então aí eu falei, quer saber, eu vou pegar minhas coisas, eu vim pra ficar 2 anos, vou voltar, aí meu visto terminou, então vou voltar, e aí a gente continua se falando e vê o que vai dar. Aí eu voltei em outubro de 2023, e aí em novembro tem o feriado de Thanksgiving, né, que é o Ação de Graças, né, aqui nos Estados Unidos, que o que ele fez uma surpresa. Ele combinou com os meus pais, com a minha família, de fazer uma surpresa pra mim em Araras, no bar do Veloso. Quem é palmeirense conhece o Veloso, que é um ex-jogador de futebol do Palmeiras, que ele é de Araras.
E aí ele tinha um bar na cidade na época. E aí, no bar do Veloso, ele apareceu. Aí eu tava lá no bar com a minha família, né? Com tios e tal. E aí, de repente, ele apareceu. Aí, um telão no bar e começou a passar fotos nossas, com música e não sei o quê. Aí ele sai de trás do telão com flores e o anel. E me pede em casamento. Gente, que bonito. Esse detalhe da história da Ana eu não sabia. Ah, e antes, agora... eu vou lembrando, ó, tá vendo? E antes de eu ir, no dia que eu fui pro aeroporto, ele apareceu, foi no aeroporto e colocou uma camiseta da UNC, né? Da faculdade de Chapel Hill, da cidade que eu morava, e escreveu em inglês e em português. Pra todo mundo saber, eu amo minha namorada Ana Paula, no aeroporto pra eu não ir embora. Olha só. Mas eu fui, falei, não, preciso dar uma, tipo assim, ver o que eu quero mesmo, tal, né? Enfim, eu fui pra pensar, e aí ele apareceu, fez a surpresa, daí pronto. Aí minha mãe se apaixonou. Aí já pronto, né? Já conseguiu aprovação com a surpresa de todo mundo, já. Assim, eu não desconfiava que ele ia fazer toda essa surpresa. Porque ele também não... Meu marido é ansioso. Então, assim, ele começou... mas... E se, de repente... Eu não lembro, nem lembro direito, mas ele deu algumas pistas, assim, sabe? E se de repente alguém aparecer aí? Sei lá, tipo... eu não lembro exatamente, mas eu lembro dele dar algumas pistas. Então, meio que criou uma pulga atrás da orelha, assim. Peraí, né? Mas eu não tava esperando aquela noite que ele ia fazer tudo, né? E tudo isso. E aí, naquela noite, ele também tem um irmão, irmã. Aí, os irmãos dele, de São Paulo, foram com ele. Aí, eu conheci os irmãos também. E aí, então, daí eu estava noiva. E aí, isso era final de novembro, que 2013. É o 2013. E aí, ele voltou para o Brasil de férias, de férias de Natal e Ano Novo. E aí, a gente se planejou para casar, né, durante as férias. Aí, casamos no cartório. E aí, eu já ajeitei o visto. Na época, a gente tinha visto. Ele tinha visto de trabalho. E aí, eu peguei um visto de trabalho também. E aí, viemos. E estamos aqui há 11 anos casados. Quase 12. Janeiro vai fazer 12 anos. E aí, depois de 2 anos, eu tinha muita vontade de casar no religioso também. Daí, eu organizei um casamento em Araras, no religioso. E é isso. Depois disso, temos 3 filhos e um cachorro. Na ordem, um cachorro e 3 filhos. Igual o meu. Na ordem, um cachorro e 3 filhos. Segundo ele, é para treinar, ver se ele é capaz de cuidar de um ser humano. Mas, pelas minhas contas aqui de cabeça, pelo que eu conheci, vocês não foram igual a maioria, de repente, aqui nos Estados Unidos, que casa e já tem filho. Não. Você queria ser mãe? Como que foi isso? Isso eu sempre tive vontade. Eu sempre falei que eu ia ter 5 filhos. Mas você planejava 5 filhos? Sim, 5 filhos. Sempre tive vontade de ter uma família grande. Eu tenho uma irmã. E eu lembro de sempre pedir pra minha mãe que eu queria ter um irmãozinho também, mais um. Minha mãe disse que nunca, tipo assim, nunca fez nenhuma cirurgia, nada, simplesmente não aconteceu. Mas não sei, eu acho lindo, família grande. Sempre me imaginei, as crianças correndo dentro de casa. Talvez na minha imaginação as crianças não gritavam tanto. Era essa a minha pergunta. Daquilo que você imaginava, uma família de 5 crianças, como foi ter o primeiro? A primeira. Então, e aí, eu acho que o programa de au pair, cuidar das crianças, estar ali com as crianças 24 horas, eu acho que me ajudou bastante, né, na preparação para ser mãe. Então, muita coisa eu acho que me ajudou nessa preparação. E aí, quando eu fui mãe, eu acho que eu nunca me senti uma mãe de primeira viagem. Sabe aquelas coisas que a gente sempre fica, mãe de primeira... não sei agora. Alguns detalhes. Já mais segurança, você já tinha essa experiência. Eu acho que, apesar de não serem meus filhos, mas... o au pair, é como se fosse. Você se apega tanto nas crianças e as crianças tanto em você, e ainda mais na situação deles, que eles estavam tão ali... vulneráveis. Isso. E aí, passando, né, por aquela separação. Então, assim... E também você teve... aqui nos Estados Unidos, e você foi au pair, então você também já teve a experiência do contexto cultural. Isso, que muda aqui. muito. E aí...
Então, e aí eu sempre me imaginei, né, com uma família grande. Mas aí as crianças acho que não gritavam tanto na minha imaginação. Eu acho que quando eu imaginava ter família por perto, aquela situação que geralmente, não dá para generalizar tanto, mas assim, no Brasil, vamos dizer assim, é muito mais fácil encontrar, é mais comum do que aqui, tipo a rede de apoio de familiares, né, amigos próximos. Principalmente na minha visão, assim, os avós, os isso. parentes próximos. Né? Isso, aquela coisa, tipo assim, eu cresci indo na casa da minha avó, correndo no quintal da minha avó com os meus primos. Até hoje, quando eu vou pra lá, a gente se encontra, eu e os meus primos a gente lembra das brincadeiras. Que a gente inventava, sabe? Tem lá o quintal ainda, minha avó, graças a Deus, eu tenho um casal de avós ainda, então a gente se encontra na casa da avó para Natal, eventos, né? Com os meus primos também, e aí é sempre super gostoso, sabe? Aí ver minha avó, no caso a bisavó das crianças, tomando ali café junto, comendo aquele pãozinho francês, e o bolo da avó, minha avó faz um bolo de cenoura maravilhoso, o feijão da minha avó é o melhor do mundo, tá? Não, desculpa aí, mas o da minha avó, o melhor feijão e o melhor café. Pronto, ponto. Não... Você acabou de tomar o meu café. Desculpa aí, mas tá uma delícia, tá uma delícia. Mas é o da avó. Mas o da avó é o da minha avó. Inclusive, a minha filha mais velha, o nome dela é Maria Antônia, em homenagem às minhas avós. Uma avó era Maria Inês e a outra é Antônia, que aqui ainda está aqui entre a gente. E o nome juntou Maria Antônia, em homenagem às minhas avós. E a Georgina, a minha mais nova, em homenagem à minha bisavó. Olha! Ou seja, e tem o Gregório, que eu escolhi o nome dele também. Então, assim, meu marido só escolheu o da cachorra. Isso que eu, fiquei pensando, mas tudo bem. Mas cada família tem o seu jeito de se encaixar. E, Ana, assim, por mais que você tenha tido a experiência como au pair, e também as expectativas de como é ser mãe, me fala algo, de repente, que você possa compartilhar. Se chorar não tem problema, tem lencinho aqui. Mas que, de repente, quando a Maria Antônia nasceu, você ficou surpreso, ou algum episódio, algo que foi surpreendente mesmo na maternidade. Então, eu acho que uma das coisas, eu acho que eu me aproximei mais da minha mãe. Quando eu imaginava uma família grande, me imaginava no Brasil. Nunca imaginei que eu estaria fora do Brasil. Uma que eu não imaginava que eu ia morar fora, assim. Tinha uma ideia, sonhava, mas assim, parecia tão distante, sabe? Enfim, e aí eu acho que eu acabei me aproximando com a maternidade, eu acabei me aproximando mais, eu acho, da minha mãe. Então, muitas coisas eu ligo pra minha mãe, sabe? Eu tenho falado muito mais com ela, porque eu acho que a gente aqui acaba ficando muito mais sozinha. Sim. E aí acaba, nossa, deixa eu ver com quem eu posso falar. E aí, claro, primeira pessoa, acho que eu penso, na minha mãe, deixa eu ligar pra minha mãe, ver, né, o que ela acha disso, até pra ver as crianças, já que não tem esse contato também pessoal, né, pessoalmente, né, em presença, na mesma localidade, mas assim, graças a Deus a gente tem internet, um dos pontos positivos de ter a internet, né, é isso, de conseguir se comunicar a qualquer momento, a qualquer hora, de qualquer lugar. E aí, então, os meus pais são muito presentes, né? São muito presentes com as crianças, né? Então, sei lá, você tá voltando, tô dirigindo sei lá, depois da escola. Daí a Maria Antônia já liga pra vovó pra dar um oi e tal, né? Do carro, né? Então, assim, muitas vezes eu me pego pensando, nossa, eu tô fazendo igual minha mãe fazia. Tipo assim, nossa, tô parecendo minha mãe, sabe? Assim, coisa que às vezes eu reclamava da minha mãe, mas assim, eu falo, nossa, eu tô igualzinha. E meu marido fala que eu brigo comigo mesma, que a minha filha mais velha é a minha versão miniatura. Então, isso é terapêutico. Então, e eu brigo comigo mesma. Então, assim... E você sabia que ia ser menina? Você desejava? Como foi essa parte? Então, eu não sabia. A gente decidiu primeiro, segundo, terceiro filho. Eu acho muito legal quando a gente descobre o sexo da criança na hora do nascimento. Então, a gente não sabia, não tinha preferência.
Os dois são gostosos, né? Menina, menino, ser mãe de menina, menino. Não sei, eu só tenho menino. Eu acho que os dois têm as particularidades. Então, assim, a gente decidiu não saber, então só na hora do nascimento. E na verdade foi até a ideia do meu marido. No começo eu, tipo, na minha cabeça, vamos engravidar, né? Foi planejado, todos foram planejados. Até, acho que um pouco antes a gente mencionou, a gente casou em 2014, namoramos 1 ano, casamos em 2014 e a minha primeira nasceu em 2017. Uhum. Então, assim, a gente viajou juntos, né? Viajamos juntos, aproveitamos juntos e aí decidimos... a experiência do casal, né? Isso, tivemos uma experiência do casal. Então, assim, foi bem rápido, sabe? Eu não esperava que ia ser tão rápido. Eu tenho ovário policístico e eu sempre ouvi dizer, assim, várias pessoas, que tem ovário policístico, que demorou para engravidar. Então, assim, eu não esperava que ia ser tão rápido, mas para mim eu parei o remédio. E uma vez a minha médica no Brasil me falou que o útero, depois que você toma por muitos anos o anticoncepcional, o útero fica do tamanho, e você para, o útero tá do tamanho perfeito para engravidar. Foi isso que ela me falou. E aí, engravidei rápido, e aí na minha cabeça, normal, nunca tinha parado pra pensar em não descobrir o sexo, né? Esperar o final da gravidez, quando nascer. E aí o meu marido falou, e se a gente esperar? Aí eu falei, tá bom. E eu amei a ideia do esperar. Na verdade, os outros em volta que ficaram mais curiosos do que a gente. Claro, a gente tava, né, será que é menino, menina? Mas, eu amo essa expectativa, né? Uhum. Eu falo, eu sempre falo, pra que pressa em saber? Você vai saber. Uma hora vai nascer, calma. Olha, gente, vou fazer um parênteses. Cada um tem um jeito. Porque eu, como vocês sabem, na 8ª semana já fui fazer o teste de sangue pra saber. Então, eu até fiz, porque tem um teste genético aqui nos Estados Unidos. Bom, deve ter no Brasil também, mas aqui eles fazem um teste genético pra ver que é opcional, pra saber se a criança tem alguma síndrome, tem algumas, né, que eles analisam. E já que eles estão analisando, né, eles já fazem a sexagem fetal. Isso. E aí já vem o resultado, só que o resultado vem no seu e-mail, e aí só que o sexo da criança vem num link separado. Então vem lá, tipo, testes feitos negativo. E aí embaixo vem o link. Você quer saber o sexo do bebê? Clica aqui. E aí eu recebi o e-mail e nunca abri. E isso. E aí a gente esperou pra descobrir na hora do nascimento. Aí o plano era o César, meu marido, anunciar, né, o sexo do bebê. E aí primeiro veio a Maria Antônia. O segundo também, né? Aí descobrimos na hora que nasceu. O segundo eu fiquei... eu achava que era menino a gravidez toda, aí no final eu mudei pra menina, mas o meu sentimento era de menino, mas eu mudei pra menina por quê? Eu tive diabetes gestacional com o segundo, e aí eu emagreci bastante, né, aí eu fiz bem direitinho a dieta, tudo, caminhava muito, tava bem regulada. E aí também, e aí como tava super controlada e eu emagreci, eu perdi quase 10 quilos durante a gravidez. O que me deixou super feliz. Eu falo, diabetes gestacional foi a melhor coisa que me aconteceu. Não fala isso. Pra mim, minha experiência, sim, tá, gente? Minha experiência. Então, assim, não que a gente tenha que se importar com isso, claro, a gente tem que se cuidar. Era a sua experiência, o seu sentimento. Mas assim, não cria uma noia, né? Um negócio em cima de peso, quando você, né? Não é hora pra isso. Não é hora pra isso, tá? Mas assim, pra mim, eu digo que foi a melhor coisa, porque daí me ajudou a me alimentar bem. Uma reeducação. Uma reeducação alimentar e a fazer exercício. O que é ótimo para a preparação do parto, sabe? Só trouxe benefícios no meu caso, Não precisei ficar tomando insulina, né? Acho que essas coisas, né? Que de repente às vezes precisa para regular. Então assim, a minha tava assim bem de leve mesmo, bem assim, mas tava lá a tal da diabetes. E o interessante é que o bebê nasce no hospital ainda já, acabou a diabetes, tipo assim, já tipo desaparece. Enfim,
meio que eu emagreci e só ficou barriga. E aí a médica, na última, que o ultrassom o morfológico é o último. Gravidez tá indo bem, com 20 semanas é o último ultrassom. E aí você só vê o rostinho da criança quando nasce. E aí, então, a médica falou, eu acho que o bebê não vai ser muito grande, de acordo com o tamanho da minha barriga. Minha barriga estava grande, minhas barrigas sempre ficam bem grandes. Mas ela falou, vai estar acho que vai ser tipo um tamanho na média, assim, né? Não vai ser grande. Então, quando ela falou isso, eu pensei, deve ser uma menina, então, porque eu acho que, tipo, um menino, porque a Maria Antônia, minha primeira, nasceu grande, assim, considerada grande. Então, eu pensei, se fosse um menino, se ela falasse, vai ser um bebezão, eu já ia imaginar, é menino. Mas como ela falou, na média, eu pensei, deve ser menina. Aí na última hora eu troquei a aposta pra menina, mas nasceu um meninão de 4 quilos, parto natural de hospital. E aí a terceira, meus 2 primeiros foram partos em hospital, a primeira foi induzida, foi um parto de 27 horas, difícil, nasceu com o rosto, a apresentação, né, dela, nasceu com o rosto primeiro, não é a posição mais favorável, dá para ter parto normal sim, mas não é a posição mais favorável, então assim, foi um parto mais difícil. Eu tive uma doula, o que me inspirou também a ser doula, trabalhar com isso, e aí o segundo foi um parto natural de hospital, eu falo que foi o parto do script, tipo, sentiu aquela primeira contração, fiquei em casa, fiz bola, caminhei 5 quilômetros no meu condomínio, descansei, fiquei na banheira, tudo aquela coisa, senti cada contração, e aí, tipo, na hora de ir pro hospital, fui, tipo, nasceu, sabe assim? Uma coisa só que eu mudaria hoje, que aconteceu, é que a minha bolsa não estourou, o que é ótimo quando a bolsa não rompe, mas eu cheguei no hospital, o médico, se você quiser eu estouro sua bolsa e o bebê nasce em 5 minutos. Aí eu falei pra estourar. E se fosse hoje, eu ia deixar natural, o mais natural possível. Não é a única coisa assim que talvez eu mudaria, mas eu falo, foi aquele parto do script, né? Tipo assim, que a gente se prepara pra acontecer, sabe? E aí, mas foi no hospital. E aí a terceira... Você não vai contar com... E aí nós voltamos semana que vem com a segunda parte, porque nós temos muita coisa pra contar. Tem muita coisa pra... Eu nem falei metade do que eu fiquei ensaiando no espelho. Viu? Olha, então vocês se preparem, porque realmente o terceiro parto da Ana foi algo que até eu me surpreendi, mesmo com tudo aquilo que todo mundo esperava, né? E acho que até pra ela foi uma surpresa. Foi mas deixa eles curiosos. Então, um beijão pra vocês, até semana que vem. Mas já acabou! Calma, você volta semana que vem. Obrigada. Beijo. Boa semana.